bem-vindo a você que está conosco diretamente pela TV Horizonte, na nossa Léxio Divina, nessa noitezinha fria aqui no Santuário Basílica, onde podemos nos encontrar para debruçarmos-nos sobre a palavra de nosso Deus e deixarmos com que ela mova nossos corações, a fim de que façamos a vontade de Deus em nosso viver. Lembro que nós só podemos estar com você agora por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora de toda a nossa programação religiosa. Você, que faz parte da família dos devotos, é parte fundamental desse caminho. Contamos com a sua generosidade e com a sua fidelidade. Esperamos que você possa agradar-se daquilo que nós fazemos aqui. E se você nos acompanha e não está na família dos devotos, nós precisamos muito de você. Afinal de contas, para continuarmos esse caminho, é preciso de recursos. Contamos com a sua generosidade. Faça a sua adesão à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade pelo telefone 31 3319 6111, 31 3319 6111 ou pelo WhatsApp, que é o DDD 31 98791 8072. Peço que você que nos acompanhe possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12a, que é o primeiro versículo até o primeiro ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12a. Eu, Padre Wagner Calegário de Souza, reitor aqui do Santuário, tenho a alegria de acolhê-lo e agradeço pela sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde imensamente e fortaleça os seus passos. Nós todos, enquanto nos preparamos, você localiza aí Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12a, precisamos nos lembrar de que a palavra de Deus, ela em sua totalidade fala a verdade, mas a verdade para a nossa orientação e nossa salvação. Por isso, você, ao debruçar-se sobre a palavra de Deus, precisa ter atenção que ela foi escrita para pessoas de um tempo, numa linguagem de um tempo. Ela não perde a sua eficácia, mas algumas expressões são daquele momento. Por isso, esteja atento. Esse momento que nós temos aqui, ele é fundamental para que nós não caiamos em erros, algumas vezes até, perdoe-me dizer, ridículos, onde falamos o que ela não quer dizer, onde a palavra de Deus não quer falar aquelas coisas. Ela não cai em contradição. Nós aqui a lemos em algumas situações de maneira equivocada. Por isso é importante levar em consideração a tradição, a transmissão da fé, para entendermos adequadamente a palavra de nosso Deus na Sagrada Escritura. Tá bem? Então, você que já deve ter localizado aí na sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Rezemos juntos esse momento e peçamos que o Senhor nos guie com a força do seu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Juntos, peçamos que o Espírito de Deus nos auxilie, nos ajude. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pela força do Espírito, como nós temos que dar bastante atenção ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, eu convido você a viver os passos que nós fomos indicando aqui. Viva cada momento, segundo a indicativa simples que eu darei, mas cada momento com a intensidade que é precisa.
Escutamos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12a. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Nesse momento, eu vou pedir você para ler em silêncio Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. 12a, perdão. Leia em silêncio. Nesse momento, eu te convido a fazer a seguinte experiência. Feche seus olhos e eu vou ler novamente. E se imagine nessa cena, na cena do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12a. Coloque-se ali e pense nos cheiros, no modo com que as pessoas estão sentadas, à disposição de todo mundo. Pense nisso. Você está ali dentro. Vamos lá? Feche seus olhos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Nesse momento, eu vou te convidar a fazer a seguinte experiência. Busque no texto aquilo que te chama mais atenção. Aquela cena que te chama mais, te alerta, deixa em alerta. A expressão, o versículo. Olhe para ele. Volte-se a ele. E deixe com que ele te inquiete um pouco mais. Nesse momento, eu vou dar algumas pinceladas em algumas coisas, como de costume, para que o texto como que abra um pouco como uma rosa que começa a desabrochar. E aí então que você possa, ao longo da semana, se debruçar sobre esse texto, meditá-lo cada vez mais, e daí você terá a oportunidade de ver como que uma bela rosa desabrochar, e essa mesma rosa será a imagem daquilo que você pode ser à luz da palavra de Deus. Brevemente, vamos lá. Jesus sobe ao monte. O monte é o lugar onde a experiência com Deus se faz, como também no deserto. Inclusive tem uma expressão muito bonita, na qual abaixem-se os céus e elevem-se as montanhas, porque a distância que o povo esperava, tinha de Deus, era tão grande em seus corações que eles desejavam que o céu abaixasse e as montanhas se elevassem para que eles ficassem mais próximos. Então subir ao monte significa caminhar até ao encontro de nosso Deus. É no monte que o Senhor dá a Moisés as tábuas da lei. É lá que a nova lei de uma nova fase na história do povo de Deus se dá. E é a partir desse novo encontro que o povo tem parâmetros muito claros nos 10 mandamentos. Com Jesus agora, ele dá uma nova orientação, um novo norte, um caminho seguro, leis bem precisas para que possamos viver o seu reinado. E os discípulos se aproximam de Jesus. Os discípulos se aproximam. Tem uma multidão, mas os discípulos chegam mais próximo. Fazem um movimento de busca, de querer alcançá-lo, acolhê-lo, beber daquilo que ele tem a oferecer. E então,
ele começa com as bem-aventuranças. As indicativas de verdadeira felicidade. E as 4 primeiras dirigem-se ao reino. Bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito são aqueles que não se deixam guiar pela sua mesquinhez, pela riqueza, pelas seguranças de suas vaidades, de suas habilidades. Os pobres em espírito são aqueles que se reconhecem completamente dependentes de Deus e apesar de tudo que tenham, apesar de tudo que possam fazer, apesar de tudo que conheçam, eles sabem que só tem uma segurança, uma única firmeza: o Senhor, que os conduz e os ampara. Por isso, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque eles serão capazes de se deixar moldar segundo a vontade daquele que os orientará. Um rico em espírito é alguém que não escuta, é alguém que acha que não tem nada a aprender, é alguém tão ensimesmado que não consegue reconhecer a riqueza daquilo que se coloca à sua frente ou de quem está ao seu lado. Portanto, também não consegue reconhecer a Deus. Bem-aventurados os aflitos. Ora, todos nós temos aflições. O tempo presente, diante de todas as suas riquezas, também apresenta as suas pobrezas. Diante de nossas conquistas, vivemos também a angústia de chegarmos até ela. A angústia, a aflição. Os aflitos são felizes se perceberem que no tempo presente essas coisas não têm a palavra final na sua vida. Não há tempestade que dure eternamente e não há dor que não cesse. Os aflitos são aqueles que confiam no seu amanhã e se dedicam com firmeza. Eles serão consolados porque sabem, no fim, a palavra final não é da dor, não é da tristeza, não é da derrota, mas daquele que nos deu a terra prometida, como em Moisés, e aquele que nos dá a plenitude da vida, Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos. O manso aqui não é aquele que é passivo e que se conforma com a violência que está ao seu redor, não. O manso é aquele que escolhe não agir conforme a violência. Escolhe não agir conforme as regras que fazem com que pessoas sejam escravizadas em qualquer nível, afetivo, financeiro, econômico, religioso. Os mansos são aqueles que sabem, no fundo, que vale muito a pena, não se equiparar à regra mesquinha que rege boa parte das sociedades. Possuir a terra é mais do que possuir terra. Possuir a terra significa ter a capacidade de olhar para o horizonte e perceber que a maior prisão que possamos ter é aquela que prende nossos pés na insegurança de nossas aparentes conquistas. E faz com que achemos com que aquilo tudo que está ao nosso redor realmente nos basta. E nós somos homens e mulheres de horizontes largos, de um horizonte muito, muito, muito além do que aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que não se conformam com o que está agora presente, regendo a vida de todas as pessoas. É aquele que quer ver realmente a vontade de Deus acontecendo e se empenha para que a vontade de Deus aconteça. A justiça significa fazer com que a vontade de Deus aconteça em mim, que ela aconteça em nós e entre nós. E ele acredita fielmente que, dedicando-se, as outras pessoas vão conseguir alcançar isso. Bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça, que são comprometidos em fazer na sua vida e entre os outros com quem ele convive, que a justiça, a vontade de Deus aconteça. Então aqui, 4 dimensões das bem-aventuranças relacionadas ao reino. As outras relacionadas aos cristãos, porque afinal de contas, misericordiosos, aqueles que olham para os outros e oferecem aos outros mais do que o discurso, mas a sua compaixão, a sua proximidade, apesar de suas inúmeras debilidades, já alcançam misericórdia, porque só é capaz de fazer isso quem reconheceu que o Senhor fez isso por ele. Os puros de coração é aqueles que tiram, na verdade, de suas visões, de sua visão, tiram de sua visão, de seu olhar, a capacidade do julgar, mas olham para os outros com uma pureza que leva, inclusive, a ser da seguinte maneira: alguém roubar é possível, mas eu só consigo pensar que uma pessoa de um determinado modo vai me roubar sem ter dado nenhum sinal disso e julgá-la quando dentro de mim o desejo do roubo já existe. Aqueles que promovem a paz é aqueles que não replicam justamente a violência, a maldade, e que, portanto, são perseguidos por causa da justiça, porque sendo exatamente a contradição com a qual o mundo não consegue lidar, começam a ser questionados, perseguidos, interpelados e às vezes até maltratados. Essas outras bem-aventuranças dirigem-se a mim e a você, cristãos. Então, um minutinho, eu te peço para pensar sobre isso. Veja o que isso te leva a pedir a Deus. Faça esse caminho, agora em silêncio, de olhos fechados. Diante disso tudo, o que eu posso pedir a Deus? E juntos rezamos: Senhor, ajuda-nos como igreja a sermos mansos, a não nos igualarmos à regra que rege o coração de tantas pessoas no tempo presente. Que a sua palavra, que a sua vontade seja um norte para o nosso comportamento, para as nossas relações, para o que fizermos. Nós te pedimos isso por Jesus Cristo, seu Filho muito amado, que deu a vida por nós e que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E juntos rezamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora a última. Meditando todos os dias, ao longo desses dias, esse trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12a, eu te faço um convite. Como você tem aplicado as bem-aventuranças na sua vida? Ou, qual é a outra pergunta que surge a partir da nossa contemplação aqui, da nossa oração, para você observar ao longo de todos os dias? Porque agora é o momento de como é que eu coloco em prática essa palavra? Como é que eu contemplo essa palavra no meu viver? Faça isso, vai fazer toda a diferença. Agradeço a você, que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós,
vossas famílias, casas e trabalhos e permaneça para sempre. Bom restinho de noite. Fique em paz.